colocar para gravar, até um ano antes das próximas eleições. Ou seja, para elas valerem para as eleições de 2020, a resolução foi publicada antes de setembro de 2019, ok? É claro que durante o ano passado a gente teve aquela questão da pandemia propriamente dita, né? Que fez com que vários prazos, houvesse várias modificações em termos, principalmente em termos de prazo, até a própria data das eleições foram modificadas, né? E esse assunto foi muito questionado, não sei se vocês se lembram, mas por quê? Onde que está a informação sobre a data das eleições? Tanto o primeiro turno quanto o segundo turno, essa informação a gente encontra dentro da Constituição Federal. Então, ok, a gente teve uma pandemia, né? A coisa fugiu um pouquinho do controle, isso serviu para todo mundo adiar seus compromissos, né? Claro, né? Não estou desmerecendo aqui a gravidade que foi, mas às vezes coisas que não precisariam ter sido alteradas foram. Alguns candidatos gostaram dessa alteração, porque teriam mais tempo aí para sei lá, conseguir recursos, ou até mesmo para tomar decisões, partidos, encontrar os seus candidatos. Mas aqueles também que já estavam tudo pronto, eles também não gostaram, porque deram chances para outras pessoas se fortalecerem, né? Então, a gente vai ter na Constituição uma liberdade, né? Uma liberdade temporária quando acontece alguma situação emergencial no país. Então, foi entendido que, pela situação emergencial do país, as eleições poderiam ter tido aí a data trocada, como aconteceu. Mas, em tese, isso foi só para o ano passado e não vai continuar nos próximos anos, né? Mas, então, a ideia, né, é primeiro lembrar de que a resolução ela tem que ser editada e publicada até um ano antes das eleições, ok? Então, a resolução que falou, modificou alguns processos para as eleições de 2020 foi a 23609 de 2019, tá bom? Coloquei aí. Hoje, pessoal, na verdade, a gente só vai fazer uma pequena revisão teórica mesmo sobre o conteúdo que a gente falou, porque primeiro que a gente não tem condições de entrar no próximo conteúdo nas aulas de hoje, considerando que na próxima aula já é a nossa provinha, ok? A partir daí, a partir de terça-feira que vem, terça-feira tem aula? Deixa eu ver. Tem, né? Dia 20? Não é feriado, não. 21 que é feriado. A gente vai começar com as propagandas eleitorais, propriamente dito. E aí, propagandas eleitorais é muito legal ver, porque a gente vê na prática também muita coisa errada, muita coisa diferente, muita coisa que não está prevista. Então, o próximo conteúdo que a gente vai ver é o conteúdo de propagandas eleitorais. O que pode, o que não pode, e com o acréscimo importante que veio dentro dessa resolução de 2019, que é o uso das mídias, né? Algumas questões que passaram talvez um pouco despercebido nas eleições de 2018 para presidência, governador, deputados federais e senadores, que tiveram que ser regulamentadas pelo TSE, né? O uso aí estratégico de redes sociais, o marketing, né? Que é usado, marketing digital por trás disso. Oi, Wallace, quer falar? Não, professor, desculpa, deixei o aberto aqui, não vi. E ainda, foi muito confuso, né? As eleições de 2020, quanto ao uso aí das redes, né? O que era fake news, as notícias que se espalhavam rapidamente, depois aquelas notícias terem se espalhado, voltar atrás era muito difícil. Então, isso foi uma necessidade que o TSE precisou pensar em 2019 para essas próximas eleições. Então, esse assunto nós vamos começar a tratar
na terça-feira que vem, e nós vamos falar sobre isso tudo, principalmente dessa parte nova, que é a parte que eu acho que é a mais complexa, inclusive aquela parte que a gente mais vivenciou, né? Assim, a gente viu, nós brasileiros, a gente viu muita coisa acontecendo, né? Muita coisa muito louca acontecendo aí no processo, principalmente, né, eleitoral de presidente e alguns também, né, de deputados e tal. Então, guardem aí essa partezinha que a gente vai começar na próxima aula. Continuando aqui sobre as candidaturas, então, qual que era a intenção, né? Era entender que todas aquelas pessoas que pensavam em se candidatar, elas precisavam o quê? Elaborar um processo que a gente chama de registro de candidatura, né? O registro de candidatura, ele vai ser feito pelo candidato, ele é assinado ali pelo candidato, vai ser apresentado para a Justiça Eleitoral e o juiz eleitoral, ele vai ter um prazo, né? Ele vai ter um prazo para poder analisar este pedido, ok? Aí ele vai olhar várias condições de elegibilidade, né? Se, por exemplo, a pessoa teve alguma condenação que ainda não foi respeitado o prazo, né, que é estabelecido, se ela tem, então, escolaridade, né, assim, comprovação de escolaridade, comprovação, as certidões, né, de justiça, de primeira e segunda instância, tanto do TRF quanto da Justiça Estadual, ok? E o juiz, ele vai ter, né, uma obrigatoriedade para analisar os processos de registro de candidatura antes de qualquer outro, óbvio, né? Porque eles precisam ser analisados antes das eleições, ok? E aí o candidato, então, ele precisa colocar prova da filiação partidária, ele tem que colocar a cópia da ata de convenção que nós falamos sobre a convenção na aula passada, a declaração de bens, não precisa ser a declaração de imposto de renda, tá? Pode ser apenas uma declaração de bens assinada pelo próprio candidato. Então, o candidato fala lá, eu possuo um carro no valor de tantos mil, eu possuo uma casa no valor de tantos mil. Ele não precisa, neste momento, juntar uma declaração de imposto de renda. Mas é claro que quando vai lá para o site que a gente viu, aquelas informações que constam ali no registro, né, vão ser depois batidas com as informações que eles colocaram na Justiça Eleitoral. Então, fotografia, informações básicas, endereço, nome completo, identidade, CPF, o que mais? Certidões, já falei. E quando se tratar de prefeito, governador ou presidente da República, a gente também precisa fazer uma prévia das propostas que serão defendidas pelo candidato naquele governo, né? Muitas pessoas que trabalham com direito eleitoral falam o seguinte, que esses documentos, essas prévias, né, das propostas que vão ser defendidas para o governo, só serve para efeitos de debate. Então, já existe uma forma de se fazer essas propostas, que é uma forma de você colocar a informação sem falar tudo, porque senão, às vezes, um outro candidato pode, inclusive, pegar ali aquelas informações e lançar como propostas deles também, mas a gente tenta, de alguma forma, fazer com que as propostas que estão no plano sejam questionadas pelos outros candidatos, principalmente em debates, né? Então, coloca lá, sei lá, igual, estou dando um exemplo ridículo aqui, né? Tipo, ticket quentinha. A pessoa fala assim, o governo irá criar o ticket quentinha, mas ele não explica o que é, a fim de que nas propagandas eleitorais ou nos debates, os outros candidatos questionem o que é, para ele ter uma super oportunidade de explicar, né, o que significa aquele item do plano, tá bom?
Então, esse plano, ele só para lembrar vocês que ele é específico de governador, prefeito ou presidente, ok? Ou seja, então, o candidato, ele vai à Justiça Eleitoral, ele deve ser julgado em todas as instâncias, obviamente, antes do pleito, o prazo é de 45 dias antes do pleito, e ali é julgado mesmo, né? Inclusive, transitado em julgado. O que eu quero dizer? Não adianta ficar com recursos pendentes, tá? Tem que ser esgotado o assunto. Como eu falei com vocês, quando a gente tem um candidato regular, é tranquilo, né? Nem é o juiz, na verdade, são os serventuários que analisam ali se os documentos que foram juntados são suficientes. Acontece que nós vamos ter candidatos que vão abusar um pouquinho aí, né, das regras que eu exemplifiquei para vocês, o nome de um candidato de uma outra cidade que colocou no final que era bicheiro. Como assim você coloca um nome que leva a uma divulgação de um ilícito, né? De um ilícito penal no seu nome de candidato. Então, esse é um problema. Outro problema, candidatos em que se noticia que eles são analfabetos, ok? Que não cumpriram o prazo. Eu contei isso para vocês, eu não tenho certeza. A gente teve um caso aqui de um candidato, não estou lembrando. Eu comentei com vocês. Ele tinha cumprido a sentença dele até 8 anos antes do pleito. Beleza. No entanto, o alvará de soltura do candidato, que aconteceu, tipo assim, sei lá, o documento que atesta o alvará de soltura foi tipo um mês, efetivamente depois do prazo que ele já teria cumprido os 8 anos. E para a justiça, não foi considerado os 8 anos cumprido. Para a justiça, considerou a data a partir do alvará de soltura. Ele não pôde concorrer nas eleições, né? Então, existem várias questões que são analisadas aí pela Justiça Eleitoral para ver se o candidato ele está apto ou não para concorrer a essas eleições, tá bom? O que vai acontecer? Às vezes, o partido tinha lá 30 candidatos, ele não quer perder candidatura, né? Então, existe um prazo, existe uma possibilidade da substituição desses candidatos que não tiveram o seu processo de registro de candidatura deferidos, ok? Então, por exemplo, os considerados inelegíveis, ou até mesmo as pessoas que eventualmente renunciaram ou faleceram, ok? Depois, às vezes, de iniciado, né, o processo de candidatura, o partido pode substituir, entendeu? Então, eles podem pegar uma pessoa que não era candidato, mas ele entra como substituto, ok? Então, existe isso e é possível, ok? Beleza até aí, pessoal? Que mais? O Ministério Público, quando ele... O professor... Pode falar. Duas perguntas a respeito da declaração. A declaração do patrimônio tem que ser, vamos dizer, ela pode ser genérica, por exemplo, pegar o valor total de todo o patrimônio e dar aquele valor, ela tem que ser desmembrada por patrimônio em patrimônio. E a respeito do plano de governo, o plano de governo ele tem que ser feito genericamente também ou passado para vocês na íntegra? Ele só não vai ser divulgado na íntegra. Não, ele é divulgado na íntegra. Então, vamos lá, plano de governo, de trás para frente. O que eu disse aqui, Wallace, na verdade é o seguinte, é que existem umas estratégias de ser divulgado esse plano de governo, que são, na verdade, as propostas, né? Nem o plano de governo, né? As propostas que serão defendidas por aquele candidato, porque isso pode ser alterado, mas a gente faz de uma forma que a gente também não dê todos os argumentos para a parte contrária. Porque se você explicar detalhadamente, a outra parte vai falar assim, não, vai pegar exatamente nos erros e vai te derrubar nos erros, nas impossibilidades, né? Estratégia, no caso. Ok?
Era isso que você perguntou? Beleza. Tá, e a outra questão Sim, sobre a sim. declaração de bens. Não, a declaração de bens, ela precisa vir específica. Por exemplo, o cara tem uma casa, então ele vai colocar uma casa no bairro tal, da cidade, número tal, né? No valor de R$800 mil. Um carro tal, Fiat, no valor de R$20 mil, ok? Só que o que eu estou falando é que não necessariamente esses valores são exatamente aqueles declarados na declaração de imposto de renda do ano anterior. Porque, ao meu ver, bastaria tá como requisito a juntada da declaração do imposto de renda, não é? Só que o que acontece? E as pessoas que não declaram imposto de renda por N motivos? Tá? Então, eu não posso obstar essas pessoas a concorrer também, né? Principalmente, se a gente vai ver principalmente nos cargos aí de vereador, né? De cidades de interior, que também nem todo mundo... Quantas pessoas a gente não conhece que precisa apresentar declaração de imposto de renda e não apresenta, né? Então, o que a Justiça Eleitoral entendeu? Beleza, pode apresentar a sua declaração de imposto de renda, mas você pode simplesmente fazer uma declaração e colocar os bens que você possui, declarar como autênticas aquelas informações, ok? Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, eu posso juntar a declaração de conclusão do ensino médio, né, escolar, né, do ensino fundamental, como prova de que eu não sou analfabeto, mas muitas pessoas não têm necessariamente a escolaridade completa. E nem por isso elas deixariam de ser candidatas. Lembrando que o requisito da Constituição, o requisito do processo eleitoral, não é que a pessoa tenha conclusão no segundo grau, né? Ou no ensino médio, ou no ensino fundamental. A pessoa tem que apresentar uma declaração de que ela não é analfabeta. Então, como que acontece isso? A maioria dos candidatos junta o histórico ou junta a declaração, né? O que seria o diploma aí do ensino médio. Ok, resolvido. Aqueles que não possuem, eles podem fazer uma declaração de próprio punho lá na Justiça, né? Na frente ali do serventuário da Justiça Eleitoral, e falar, né? Eu, fulano de tal, estive aqui para declarar que eu não sou analfabeto, enfim, né? Que sei ler e escrever, qualquer coisa nesse sentido, e depois a pessoa tem que ler aquele conteúdo que foi escrito, e aí o servidor vai carimbar e vai falar, beleza, foi comprovado que ele escreveu, né, com o próprio punho, e que ele teve condições de ler aquilo que ele escreveu. Essa juntada da declaração, ela por si só já suprime, ok? Por si só, ela já suprime a necessidade de alguma declaração escolar de fato, ok? Então, assim, já tive casos do Ministério Público impugnar candidatos por serem analfabetos. Então, aí o que a Justiça faz? Ela intima o candidato a comparecer na Justiça para fazer a declaração. Então, primeira coisa, o que o advogado orienta? Vai lá e faz a sua declaração que ela vai suprir ali a necessidade. No entanto, às vezes o candidato ele não consegue, né, gente? Às vezes ele só sabe assinar o próprio nome, não consegue ler, não consegue escrever. E ali também, se a gente não conseguir essa verificação, aí ele também não consegue se candidatar, tá bom? Isso aí em todos os níveis. Obviamente que na hora, quando a gente fala de municípios, né, principalmente de interior, que é mais fácil a gente perceber essas possibilidades, ok? O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei aqui. Não, gente, é isso. Na verdade, eu estou só resumindo um pouquinho aqui o que a gente falou na aula. Então, para prova, eu falei que esse conteúdo eu ia deixar de fora do registro de candidatura, né? Então, vocês não precisam se preocupar com isso.
Mas eu vou cobrar de vocês. Deixa eu ver se eu falo de frente para trás, de trás para frente, de frente para trás aqui. Então, olha só. Conceitos gerais, né, do direito eleitoral, que é o ramo do direito público, o que a gente estuda, qual é a estrutura, né, das legislações, quem tem competência legislativa para falar de direito eleitoral, quais são as fontes, ok? Essa questão do poder normativo do TSE, lembrem-se disso, né? Que, querendo ou não, é o TSE que cria muitas regras que envolvem o direito eleitoral. Outro ponto, princípios do direito eleitoral, ok? Aí, estou voltando isso lá no início do ano, ó. Democracia, moralidade eleitoral, aí a gente entra naquela questão da lei da ficha limpa, o sufrágio universal, a fidelidade partidária, liberdade de organização partidária, princípio da lisura, princípio da igualdade entre candidatos, né? Então, essa parte foi uma parte bem inicial. Passando disso, só que eu estou abrindo aqui tudo que eu já falei com vocês em aula aqui. Partindo disso, né? Soberania popular, né? O artigo 1º da Constituição Federal, né? Que vai falar como que a democracia ela é exercida, né? Que é pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular. Lembrem-se disso, ok? Então, plebiscito, referendo e iniciativa popular, nós falamos muito sobre isso também, o que é cada um. Que mais? Características do voto, elegibilidade, inelegibilidade, essas condições, aquela questão do parentesco, né? Inelegibilidade decorrente de parentesco, ok? Que mais? Suspensão, perdas dos direitos políticos, né? Que são as formas de restrição de direitos políticos. Formação da justiça eleitoral, ou seja, Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, juntas eleitorais, ok? E o próprio juiz eleitoral, obviamente. E partidos políticos, né? Que nós falamos sobre filiação partidária, que não pode dupla filiação, etc. E, por fim, esse último conteúdo. Gente, vocês estão ouvindo meu cachorro? Aqui, enchendo o saco. Outra coisa. Não, falei, direitos políticos, eu falei, né? Falei. E, por fim, né, essa última parte, que foi até semana passada, que era dos sistemas eleitorais, ok? Proporcional, majoritário. Lógico que a ênfase é sobre o que acontece no Brasil. Lembrando que no slide eu coloquei alguns exemplos de sistemas eleitorais que não são adotados no Brasil, só para vocês conhecerem. Então, o foco da prova, ele vai falar sobre os sistemas eleitorais do Brasil, né? Das eleições majoritárias e das eleições proporcionais, ok? Então, pessoal, na verdade,